Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre os leilões de bens. Os preços mais em contas desses leilões estão atraindo muita gente interessados em fazer bons negócios. Por isso estou aqui com o Pedro Lopes, assessor de investimentos, que vai explicar e tirar todas as dúvidas, sobre esse assunto, sobre esse modelo de negócio. Ô Pedro, para a gente começar, o que é um leilão de bens? Como que funciona esse tipo de leilão? Olha, o leilão de bens, é tudo que você chama de bens. Então, são imóveis, são joias, são aparelhos eletrônicos, são terrenos, ou seja, são bens. Então, o leilão de bens, você vai poder, através de site, editais, jornais, conhecer, ter publicidade do que esses bens, aonde esses bens estão sendo negociados, os valores. Então, leilões de bens são patrimônios físicos que vão a leilões por diversos motivos, seja ele por alguma fraude, seja ele por uma dívida financeira. É um tipo de negócio muito regulado hoje no nosso país. Muito bacana esse tipo de leilões. O mais conhecido é da Receita Federal, né? Isso. O da Receita Federal é onde tem o maior número de volume, porque onde existem apreensões, então são por ilicitudes, e aí esses patrimônios, eles vão a leilões. E sempre, viu, Rafa, é importante falar que tem segurança jurídica. Então, esses leilões feitos pela Receita Federal, todos eles têm segurança jurídica. Não há risco para quem comprar algo nesses leilões de ter o bem tomado de volta ou alguém se opor a isso, essa compra. Isso é bom falar aí para o nosso ouvinte que tem uma total segurança jurídica. Quem que pode participar dos leilões de bens? Olha, tem que ser maior de idade, Pessoa física tem que ser maior de idade. Tem que ser natural, tem que ser brasileiro, principalmente da Receita Federal. E pessoas jurídicas também podem participar. Então, pessoa física, maior de idade, natural, e pessoa jurídica também pode participar do leilão. Eu vi que também tem que ter, na pessoa física, ela tem que ter o selo de prata ou ouro no sistema do Gov, do governo. É isso, Hoje, o nosso segmento, o segmento eletrônico, ele está muito difundido, ou seja, a segurança, as assinaturas digitais. E aí, para você participar desses leilões, naturalmente, ou você tem um certificado digital, muitos empresários já têm certificado digital, ou pela plataforma gratuita, que é do GovBR, ter o selo prata ou ouro. E não sei se vocês vão lembrar, mas prata e ouro você tem que fazer a sua biometria, você tem que anexar um documento seu, seja RG ou uma CNH, para ter uma evolução nessa plataforma, para aí sim, sendo prata ou ouro, participar desses leilões. E para quem está em casa, tá vendo, quer participar de um leilão, qual que é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer? Olha, na verdade é pesquisar, Não tem tanta publicidade, é difícil vocês, numa rede social, a Receita Federal ela não divulga em redes sociais, Existe o próprio site da Fazenda, da Receita, onde a pessoa vai entrar lá e vai pesquisar sobre os futuros leilões. É interessante vocês pesquisarem, ou seja, vai ser uma busca ativa da pessoa que tem interesse nesse tipo de investimentos, que é os leilões de bens, mas é uma busca ativa. Dificilmente você vai ver publicidade, propaganda dos leilões de bens da Receita Federal. Já outros leilões, por exemplo, de imóveis, que também são bens, aí sim as construtoras, pessoas que adquiriram esses bens por dívidas, aí sim eles vão dar publicidade. Então, muitas vezes naquele pop-up do seu Instagram ou do seu Facebook, pode aparecer leilões, aí sim existe uma publicidade. Mas o da Receita Federal específico, você tem que fazer a pesquisa no site da Receita Federal. A pessoa pesquisou tudo, viu o leilão, o primeiro passo é ler o manual, ler o edital, é importantíssimo isso, Isso é o fundamental, Porque no edital está a regra do jogo, Cada leilão tem a sua regra do jogo e ela é especificada nesse edital. Então no edital vai dizer exatamente o valor do bem, vai vir sempre, viu, Rafa, um laudo de avaliação tanto do bem quanto do imóvel, ou seja, tem um laudo falando, olha, o imóvel foi avaliado por X reais, então tem um laudo. E no edital vai ter a regra do jogo, importantíssimo a gente saber, porque muitas vezes, além daquele valor que você vê, que vale o bem, tem outras despesas adicionais que vai estar no edital. Vou dar um exemplo do imóvel, além do valor do imóvel, vai ter um valor de IPTU atrasado, um condomínio atrasado. Se você comprar, por exemplo, uma moto, ou qualquer bem que esteja lá, pode ser algum tributo atrasado que vai estar incorporado no valor ou muitas vezes não está incorporado. Então, no edital vai falar. Além disso, desculpa até divulgar, porque eu acho que o edital é o mais importante do leilão, vai estar o prazo de quando você pode dar o lance.
É importante, você tem até um determinado período. Vai estar no edital dizendo se aquele edital é possível ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a regra do jogo vai estar no edital. E falando dos produtos leiloados, né? Você falou que são, por exemplo, da Receita Federal, são mercadorias abandonadas ou apreendidas em ações do controle do comércio exterior. Tem veículo eletrodoméstico, joias, itens de vestuários, né? São vários lotes que são leiloados, né, Pedro? Isso, são vários lotes. Muitas vezes a Receita Federal ela faz por unidade ou por lotes. Então, é um lote que tem lá 12 computadores, 16 telefones, ou seja, às vezes o leilão é por lote ou por unidade. E aí a pessoa, quando está o lote, ela não tem a possibilidade de se agregar ao lote. Ela tem que, o edital vai dizer bem claro, você está adquirindo aquele lote total. Então, realmente são mercadorias apreendidos e muitas vezes não vai ser só um único telefone. Pode ser aquela carga toda apreendida que vai num único lote. E há algum tipo de garantia sobre os produtos adquiridos em leilão? Isso é importantíssimo, não tem garantia nenhuma. Então, por exemplo, quando você compra um leilão por bens, é o que está lá. Ou seja, ele não tem garantia, ele não tem troca. Muitas vezes você pode... Eu lembro, tem casos de você comprar televisões em leilões de bens da Receita, elas não funcionam, né? Então isso vai estar tudo no edital, dizendo, olha, as televisões foram testadas, estão funcionando, algumas televisões não estão funcionando, ou seja, não há garantia. Então quem comprar não pode numa assistência técnica falar, olha, comprei, quero uma garantia. Não tem garantia nenhuma sobre a boa funcionalidade do bem adquirido. A pessoa pode desistir depois de arrematar um lote? Excelente pergunta, né? Você pode desistir do leilão a qualquer momento, porque esses leilões, eles duram alguns dias. Então, as pessoas se habilitam, entram na plataforma e dão seus lances. Então, até o final do prazo do lance, a pessoa pode desistir do lance. Então, ela tem esse período de desistência até o final. Mas é importante dizer que quando você está participando de um leilão, automaticamente, se uma outra pessoa dá um lance maior que o seu já foi anulado. Então, aquele lance que você deu não existe mais. Para você seguir no leilão, você tem que continuar dando lance. Então, vou dar um exemplo. Suponha que você deu um lance e esse lance ficou lá. Não tem ninguém dando um lance, ou seja, você é que vai ser o arrematador desse lote. Você pode desistir até o último minuto de encerramento do leilão, sem nenhum tipo de prejuízo para você. Esse último minuto passou e a pessoa não pagou. O que acontece? Boa. Hoje, eu tenho conhecimento de duas penalidades, né? A primeira penalidade é uma multa, que vai ser estipulado pelo juiz, né? Ou seja, não vai estar no edital dizendo a multa, muitas vezes não está, pode ser que esteja, mas muitas vezes não está, então o juiz pode dizer, olha, você vai ter uma penalidade de 5% do valor do lote com a multa, ou o que é mais comum é você ficar proibido de participar de outros leilões por um período específico. Por exemplo, durante 6 meses, viu, o seu CPF está bloqueado de participar de leilões. Então, são geralmente essas duas penalidades que eu conheço que acontecem no leilão de bens. E as vantagens, né, de participar de leilões de bens? É uma oportunidade? Como que é, Pedro? Não, é assim, é a melhor oportunidade para a pessoa adquirir aquele bem. Geralmente, no leilão de bens, nós estamos falando de 30% a 50% do valor do ativo. Então, ou seja, é um ganho muito significativo que a pessoa tem. Então, é uma oportunidade de investimento ou para aquisição própria daquele lote que você tem interesse. Então, é extremamente vantajoso na questão financeira. Você vai ter um ganho de 30% a 50% do valor de mercado. Um negócio que a gente estava esquecendo de falar, que a pessoa, para arrematar o lote, ela tem que estar com o dinheiro, com o valor, tem que estar com o dinheiro em conta, né? Isso. Porque senão não vale nada. No edital, isso é legal você falar, no edital ele vai estar a regra de como vai ser os pagamentos. Então, por exemplo, te dou um exemplo. Geralmente os editais até 300 mil reais para bens imóveis, você tem que pagar até 300 mil o valor à vista, ou seja, em 24 horas do lance você tem que ter o dinheiro para adquirir aquele bem. Outros, se o valor passa dessa importância, você tem que ter no mínimo 30%, 40% desse valor para garantir e a diferença chega a ser parcelada em 6 vezes. Então, assim, a pessoa que participa de um leilão de bens, ela tem que ter o ativo, ela tem que ter o dinheiro, porque ela corre o risco de ficar inadimplente e aí a inadimplência faz ela não tomar aquele bem e ter multa, juros, sanções. Então, é importante você, na hora de participar de um leilão de bens, ter o dinheiro, que é uma desvantagem que eu falo numa questão de análise financeira, a empolgação. A pessoa gosta, vê, não tem, muitas vezes se endivida, pega um dinheiro caro para participar de um leilão de bens e às vezes essa conta, esse ganho de 30%, 50% não faz tanto sentido. Então vale a pena participar, essa é a dica.
se você tiver o dinheiro para arrematar. Você falou das desvantagens. Tem mais algumas desvantagens de leilões de bens? Assim, a desvantagem principal para mim é uma questão de fluxo, assim, na parte de investimento, é fluxo de caixa, porque você tem que dispor daquele ativo à vista, mas ele é vantajoso porque você está dando um ganho de 30% a 50%, ou seja, você ganhou uma importância, um desconto significativo. Uma outra desvantagem é que você adquire o bem no estado natural dele, ou seja, não tem garantia nenhuma, então muitas vezes você não consegue ver o lote inteiro, você não consegue ver os celulares, computadores, as televisões, enfim, por mais que no edital ele descreva e tem fotos, você não consegue ver realmente a qualidade daquele bem. Então é um risco de você comprar, a gente tem um termo aqui, porteira fechada, e não saber. Então, para mim, são os dois principais desvantagens. Você comprar o bem no estado natural e você ter que dispor de um dinheiro praticamente à vista. Pedro, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, né, está se interessando em participar de leilões de bens? Olha, a minha principal dica para vocês é pesquisar sempre. Eu quero deixar aqui um conselho, né, como assessor de investimentos, que o leilões de bens, ele é uma excelente oportunidade para adquirir bens, desde que ele seja feito de forma pensada, ler bem o edital, conhecer, você vai conseguir muitas vezes realizar um sonho seu de ter aquele bem por um preço muito mais barato. E olha, e não é que são peças usadas, porque no da Receita Federal são peças novas que são apreendidas e você vai ter oportunidade. Então, aquela pessoa que pesquisar, olhar bem, tem grande chance de fazer um excelente negócio. Pedro, muito obrigado por todas essas dicas, por todas essas informações sobre como participar, né, como que funcionam os leilões de bens. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos seguir no YouTube, onde tem toda a nossa programação. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.